Olá, amigos da odontologia, voltando para mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nesse momento, nós vamos iniciar a nossa mesa de trabalhos falando sobre a educação dentro dos institutos, falando sobre programas que são atualidades e que foram projetos há tempos atrás. Para isso, eu vou pedir para que a nossa conselheira Penélope Gotardo, tudo bem, Penélope? Tranquilo, Marcelo, graças apresente a Deus. O nosso convidado de honra desse episódio do OdontoCast. Por favor, Penélope. Então, Marcelo, hoje nós estamos aqui com um colega de profissão, né, uma pessoa, um amigo, né, e que veio aqui falar um pouquinho da trajetória do projeto que hoje se tornou um programa, de um sonho que se tornou realidade. E para a gente poder explorar bem esse tema, nós vamos falar com o Dr. Anderson Kikuchi. Ele é mestre em clínica odontológica pela UFPA, doutor em estomatopatologia pela Unicamp, especialista em ortodontia e DTM. Seja muito bem-vindo, Dr. Kikuchi. Bem-vindo, Kikuchi. Obrigado, bom dia. O OdontoCast está a seu dispor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Penélope, pelo convite. Vai ser um prazer transcorrer aqui um tempinho aqui falando sobre a trajetória do programa, da minha carreira, enfim. Tentar acrescentar alguma coisa aí nesse podcast que muita gente já vê, muita gente já compartilha e segue, porque vem sendo uma constante, a gente vê o carinho que vocês escolhem os profissionais para aqui estar e acrescentar junto ao podcast do Conselho. Na verdade, o podcast do Conselho, o OdontoCast, ele nasceu para justamente trazer informação, porque a desinformação estava muito, muito grande dentro das nossas redes, dentro dos nossos profissionais, e isso precisava ser ajustado. Então, esse foi o grande intuito do OdontoCast. Mas, para isso, a gente precisa trazer pessoas que sejam referências, e tu és uma delas. Então, conta um pouquinho da tua trajetória nesses anos de odontologia, a tua história, porque hoje tu fizeste do FPA e atuas em Castanhal. Praticamente, creio, 90-95% do teu tempo profissional é em Castanhal, dentro do Instituto Kikuchi. Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente. Sim, claro. É engraçado você falar, né? Na época, na era da informação, o que a gente mais tem é desinformação, né? É impressionante como esses antônimos chegam na nossa vida. Bom, falando da minha trajetória, eu morei no Japão 3 anos, quando eu voltei para Castanhal. Antes já morava em Castanhal, mas eu não sou natural do Pará. Sou natural de Alagoas, sou arapiraquense, de Arapiraca. Mas vim para cá com 8 anos de idade e já sou paraense de amor e corpo e alma. E aí quando eu voltei do Japão, já voltei querendo ser dentista, inclusive. Já desde cedo eu queria ser dentista. E aí passei no vestibular, fiz federal. E logo depois, eu não tinha como sair. Naquela época a gente tinha um curso de especialização em ortodontia no Pará. E eu não tinha como sair, né? Não tinha condições financeiras de sair. E aí logo depois que eu me formei, abriu a especialização na Federal, foi onde eu fiz a minha especialização. E quando eu estava no final da especialização, já mais na clínica, né, existiam alguns casos que me chamavam a atenção. Isso foi que ano? 2004, 5, 6 e 7. Tá. Foi o ano, me formei em 2003, 4, 5, 6. 4, 5, 6. E aí, quando foi no final de 2006, eu falei, cara, esses casos me chamam a atenção. E aí, conversando com o Helder falou assim, vamos montar um projeto, irmão. Eu falei, cara, eu não sou da universidade. Eu não sei nem por onde começa esses projetos. Dr. Helder Pontes. Helder Pontes, né? Helder Vamos Pontes. frisar bem que na odontologia nós temos outros Helders que também são referência. É verdade, Helder Pontes. Sim. Bom, e aí ele falou assim, cara, vamos montar essa parada aí e toca a parte ortodôntica, tu vai ter que pagar a parte ortodôntica. Sim, daí o cirurgião, cadê? Estamos falando de casos de cirurgia ortognática. Isso dentro do Hospital Barros Barreto, que foi quando se iniciou esse projeto. Até então, projeto. Ele falou, a gente começa com projeto. Eu faço o projeto, só que eu não sei fazer ortodontia, tu fazes. E eu toco a parte burocrática e a gente vai ter a residência de cirurgia. Eu falei assim, Isso tu moravas em Belém? Não. Não, eu fiz a faculdade em Belém.
E aí, tipo, República, né? Morava eu, meu irmão e mais 2 amigos dele da medicina. Em Belém. Em Belém. Pois é. E aí, quando eu me formei, eu voltei para Castanhal. Ok. E essa sempre ida e vinda. Ainda bem que essa confusão desse trânsito tá pior agora e não naquela época, porque naquela época era menos pior. Bom, e aí passei a ir e vir, mas eu nunca deixei de estar ligado a Belém, né? Depois eu fiz o mestrado, logo depois especialização, mestrado, depois eu servi a Marinha por 2 anos com a Penélope. Então eu sempre tive, e depois eu passei a ter consultório também em Belém. Então eu nunca deixei de vir a Belém, nunca. Castanhal hoje faz parte da Grande Sim, Belém, né? com É a certeza. Zona Sim. 3, a Grande Belém, enfim. Então eu sempre vim a Belém, então não Parece é. que as distâncias até encurtaram mais, né? Acabou o mato daqui para lá, se tu for daqui para lá é só Sim. cidade. Bom, enfim. Então a gente começou o projeto lá, eu atendi os pacientes e a brincadeira é assim, vamos marcar 10, vamos escolher 10 pessoas. Pô, a gente vai ter que... Porque naquela época, 2008, 2007, 2006, a máxima era assim, o paciente é um paciente cirúrgico, o diagnóstico dele é cirúrgico, ele precisa operar, mas ele não vai. Então, a gente vai ajustar o que der para fazer. Na Até o verdade, limite. o paciente aqui no Pará não tinha muita saída. Poucos conseguiam, a referência era Bauru. Exato. Me corrijam, né, se eu Não, tá estiver certinho. errado. Então Bauru era o é referência. centrinho. Bauru é referência em era... fissurado. Tanto que até hoje eu tenho pacientes que vão a Bauru, ainda hoje, né, Exato. acontece. Mas hoje nós temos o privilégio, né, a honra de termos programas assim que conseguem acolher os pacientes daqui do estado do Pará com essa tamanho dessa complexidade, né, de necessidades ortodônticas e de ortognática Sim. que precisam. De lá para cá, a parte da cirurgia também evoluiu muito, as placas de fixação, os softwares, para os cirurgiões terem mais previsibilidade no que vão fazer, enfim. Bom, eu sei que lá em 2007 a gente começou esse projeto e a gente não tinha cirurgião, não tinha residência, não tinha hospital, porque apesar do projeto ser no Barros Barreto, o Barros Barreto não tem a legalização daqueles códigos para fazer a cirurgia no Barros, então não podia fazer lá. Eu não tinha nada. O Adel falou assim, bora. E aí chamamos 10 pacientes para começar a tratar e menino novo, recém-formado, com muito amor, com muita vontade, mas recém-formado Foi na cara e na coragem. Exatamente, sabe? Foi na raça. E aí, cara, em um ano tinha 100 pacientes, porque os pacientes chegavam lá e falavam assim, olha, eu soube de um projeto, eu queria saber, e tanto eu como o Eder não conseguia dizer não. Tá bom, você vai começar o tratamento. E chegou uma hora que eu tinha na minha mão 100 pacientes. E eu falava assim, ué, pra onde eu vou agora? Helder, nós vamos ter que passar a vida pagando a cirurgia desse povo. Quando foi em 2011, se eu não me engano, 11, a residência de bucomaxila ela é aberta no Barros Barreto. Opa, passamos a ter a residência, né? E aí teríamos os staffs e os cirurgiões que estariam formados para o projeto. E só em 2013 aconteceu a primeira cirurgia. Ué, então passamos aí 6 anos para preparar o primeiro? Foi, 6 anos. Porque a gente não tinha... Dependia de muitas coisas, né? Não, eu vou falar de mim. Eu não tinha um norte para onde ir. Eu sou muito sincero. Quando que esse paciente está pronto para operar? Não sei. E eu não podia fazer teste com as pessoas. Bom, e aí eu lembro exatamente o dia que eu falei assim, agora eu tenho um planejamento de como fazer esses pacientes. Isso já era em 2014. Nesse ano virou um programa. 14 de junho de 2014. Virou a chave. Foi quando eu tinha um método para falar assim, cara, agora eu sei. E o que era 100, para a gente encurtar a história, já tem mais de quase 400 pacientes operados. E hoje tem 900 em tratamento e 500 para entrar no Instituto. Kikuchi, só relembrando aqui, voltando um pouquinho, eu não me lembro, não me recordo o ano, mas nessa trajetória aí que você estava ali no Barros Barreto, você começou a desenvolver alguns cursos. Sim. Né? E num desses cursos eu fiz parte, que foi para preparo ortocirúrgico.
E eu lembro bem que o Kikuchi, o horário do curso é a partir das 8 da manhã e sem hora para acabar. Chegou um momento que não tinha mais hora para começar. Ele dizia, cheguem o mais cedo que vocês puderem, porque os pacientes aqui começam a chegar às 4 da manhã. Então, se a gente conseguir chegar aqui, começar a atender às 7, antes das 7, mais cedo a gente consegue ir embora. E nós chegávamos lá, a gente já via aquela multidão de gente já esperando lá na frente, os corredores lotados, o pessoal sentado, e todo mundo ali pacientemente, né, esperando, e tínhamos o dia inteiro pela frente. A gente não saía para almoçar, a gente passava... A gente comprava uns salgadinhos lá. Exatamente. Então, fazendo uma compilação... Só podia ter umas pitadas de crueldade nisso aí, sabia? Os pacientes chegavam no hospital, tipo meia-noite, 1 hora da manhã. E os pacientes não podiam adentrar o hospital. O hospital estava fechado. Sim, então, as pessoas ficavam na rua, né? Na porta. E a gente sabe que a localização do Barros Boitão não é tão... né? favorável. Vários pacientes foram assaltados lá, esperando para poder entrar, e não tinha cadeira, não tinha corredor. Então enfim. era uma coisa que, além da educação, né, a gente via ali a sensibilidade, a humanidade, e as pessoas com uma grande expectativa. Sim. Que pacientes com deformidades crânio-faciais, eles têm muita história também, muitos Sim. traumas, muitas coisas E assim, isso que dá eles essa resiliência carregam. que eles precisam Com ter também para certeza. aguentar todo esse tranco. Porque, né, na gente? verdade, ali é um complexo assim, de muitos sonhos envolvidos, tanto para quem trata quanto para quem é tratado. Sem dúvida, sem Então, dúvida. era uma coisa assim, bem, bem legal. É muito legal porque, assim, a gente percebe na honestidade do Kikuchi, quando ele fala que ele não sabia nada até o 7º ano de projeto. Exatamente. Né? 2007, 2014, então hoje nós estamos em 24, tem 10 anos que o projeto, digamos, tenha virado um programa, e que nesse programa tu tens hoje uma linha de trabalho que está direcionada com previsibilidade, com alcance maior de atendimento de pessoas, que começou com 10, virou 100, está chegando em 2000, né? Com toda uma situação que foi se construindo. Exato. Né? Não tinha fórmula quando começou, e hoje tu tens uma fórmula Que vai ser publicada ano que vem. Olha só, que vai ser publicada, e principalmente ela pode servir de referência para outros futuros programas de outros colegas que tenham interesse em fazer isso, mas no sentido sempre de não perder a essência, não virar política, não ser comercializado, porque esse é um diferencial. E assim, a desse máxima programa. de tudo isso, assim, que a gente chega depois de quantos anos já são aí? O quê? De projeto? 17 anos. Desse De quê? crescimento. De quê? De programa, de programa. Então, vamos começar a mudar isso daí, vamos. Não é mais um projeto. Ele já é uma O realidade. sonho virou a realidade. E assim, eu vi, ele era um menino, né? Eu vi crescer também, né? E é muito bom saber, e assim, é aquela máxima, né? Nunca foi sorte. É muito Sempre trabalho. foi muito Mas trabalho. por ser trabalho, eu vou querer entrar agora numa outra seara. Já entendemos o programa, mas dentro do Instituto funciona o programa e também o nosso tema de hoje, que Sim. fala sobre a educação. A formação, né? A formação de especialistas, que esse é o teu forte dentro do Instituto. Né? Hoje o Instituto, para quem quiser fazer um curso de especialização, ele contempla quantos cursos, quais especialidades? Fala um pouquinho disso. Sim. Quando eu fundei o Instituto, porque como a gente começou a falar do projeto, e a história é essa mesmo, a parte educacional do Instituto, ela vem como consequência do projeto, do programa. Na Então, verdade, eu vou dar aqui as minhas concepções, né? Mas me corrija. Viu-se a necessidade, pelo crescimento ali de pacientes e necessidade, de ter também um corpo clínico. Exato. Né? Mão de obra. Não podia porque depender era só de mim. muita gente. Eu lembro que o Kikuchi ia dia de sábado para atender lá no Barros, sozinho, né? Quantos pacientes? 80 pacientes, né? Era na faixa de 100, 110, Isso, aí sozinho. faltavam alguns. Então, assim, tudo foi meio que, não, vamos estar precisando disso, vamos Isso fazer foi um isso. aprendizado tanto para ele, entendeu? E aí teve a questão, uma transição, né, que você saiu, né, do Barros Barreto, deu aula ali na 9 de janeiro. E na Labo Dental com o Pedro. Isso, o Foi. Pedro tá em todas as Pedro está em histórias. todas, inclusive na caneca do Odontocast. Pedro é outro parceiraço. Não, Pedro
ímpar. Enfim, e dali, sim, que foi em que ano que fundou o Instituto? Então, a construção do Instituto começou em outubro de 2018. E em julho de 2019, 6 de julho de 2019, tem até uma história engraçada. Na véspera da inauguração do Instituto, a prefeitura estava pintando o meio-fio da frente do Instituto e tudo mais, tá? Aí a Lorena falou assim, olha, eu acho que o povo tá achando que vai ser um negócio muito legal, porque estão pintando que nada. No dia 6 de julho era aniversário do APU do bairro onde fica o Instituto, então era o aniversário do bairro. Mas eu inaugurei nesse dia sem ter a mínima noção. Que bom. Que seria na mesma data do aniversário do bairro onde o Instituto Deixa eu te falar uma coisa, o coração da gente, ele leva a gente para terras desconhecidas, mas são terras que são férteis, são terras verdade. que, quando a gente está bem intencionado, elas vão fazer acontecer. É verdade. Não, eu estou aqui raciocinando um monte de coisa, mas não posso fugir à regra. Sim. Tenho que voltar para a pedagogia, educação a escola. da odontologia, em odontologia a serviço da sociedade. Por quê? Porque assim como ele presta um serviço clínico cirúrgico, ele também presta um serviço educacional. Hoje, o Instituto Kikuchi, ele tem, salvo engano, numa conversa de bastidor, 85 voluntários só na... 35 voluntários só na ortodontia. Só na orto. Com prova de seleção para esse voluntariado entrar no programa. Né? E aí, voltando à pergunta que eu te fiz, quantos cursos de especialização? O Marcelo quer fazer um curso de especialização lá. Quais são os cursos que tem lá? Então, o Instituto ele nasce desse projeto. Então, ele não tem uma escola. Ele tem um centro de deformidade da face e de dor, que são as minhas duas formações. Então, hoje, nós só temos esses 2 cursos de especialização. Ortodontia. E DTM. Tá. Então tem assim, orto e DTM. Só. Para ser especialista, qual é o vínculo que ele tem para registrar o diploma dele, o certificado dele? É junto a uma faculdade de fora do estado do Pará. Ótimo. Essas orientações a gente está dando. Qual é a faculdade? FACOP. A FACOP. Então, FACOP. O Instituto Kikuchi, para quem quiser fazer um curso de especialização em DTM ou em ortodontia, ele está vinculado à FACOP para ter o seu registro oficialmente Junto regulado junto ao MEC e ao Conselho. Perfeito. Né? Então, essa é uma informação que precisa ser dada, fazer a nossa parte aqui. E dentro desse contexto de projeção, de perspectiva, há alguma ideia de ampliar o número de especialidades? É isso que eu quero saber. Qual é essa perspectiva? Vamos lá. Eu não sei se a resposta é positiva, mas não tenho intenção nenhuma de aumentar em outros cursos de especialização. E vou dizer por quê. Porque eu não vejo o Instituto como uma escola. Eu vejo o Instituto como um programa de serviço social. E não dá para ser bom em tudo. Ah, mas você pode pegar o bom do implante, o bom da endo, o bom da dentística. Até porque esses pacientes precisam de todas as áreas da odontologia. Isso é bem verdade. Só que perde a característica, na minha concepção. Eu não estou falando que eu estou certo, eu estou falando que é a minha concepção. Não, e é compreensível, então, porque tu tens que ter uma filosofia, e a filosofia do teu instituto é essa. É porque, na verdade, tem aquela essência, né? A essência Sim. A gente não pode perder. Então, para não perder, não dá para também a gente fazer se focou nessas 2 linhas, que é a minha linha de formação, porque, assim, se você pegar pacientes com dores orofaciais e pacientes com cirurgia ortognática, de casos complexos, é como se os pacientes, socialmente falando, é como se, falando de paciente que não pode pagar, né? Esses pacientes não têm opção. Mas a restauração, a prótese, ele vai em outros cursos, tem outros locais. Funciona em outros locais. Roda. Ele, de alguma forma, ele vai conseguir ser amparado. O paciente de ortognática, não. O paciente com dor orofacial, não. Porque onde é que tem um curso de dor? Bom, até onde eu sei, posso estar errado. Até onde eu sei, no norte só tem a gente. É um serviço muito especializado. Exato. Então, não é em todo lugar. Exato. Tem. E pode ter o profissional, mas tu não tem a grupo, a estrutura, né, para se fazer dessa forma. E assim, e muitas das vezes aquela linha, assim, você sabe que ele vai começar e você sabe que ele vai terminar. Exato. Né? Porque muitas das vezes começam e eles se perdem por aí. É isso que faz
os pacientes cada vez mais pacientes Procurarem procurarem o Instituto. É a entrega social, né? E Porque depois- estão vendo os Resultado. resultados. Exato. Depois do Odontocast, com certeza essa procura vai ampliar, porque a gente está esclarecendo aqui aonde eles podem ter acesso a Que essa custe. condição de atendimento, bem como profissionais que têm interesse de fazer Sim. uma especialização que tenha credibilidade, que tenha dentro do seu programa a eficiência de formar especialistas realmente que façam a diferença no mercado de trabalho. E ética, tá? Com certeza. Não Ó, pode aqui esquecer. a gente tem que lembrar sempre disso aqui da nossa Bíblia. Sim. Né? Falando em ética, eu vou aproveitar agora, Penélope, para fazer o seguinte. Escute, em 2019 tem uma decisão do CFO que ele fala muito a respeito de não permitir, é vedado ao graduando fazer cursos de pós-graduação em qualquer sentido. Atualização, aperfeiçoamento, especialização e tudo. Para mim, é uma questão super correta. Nem precisava ser uma decisão. Uhum. Mas por conta de muitos, não vou nem te dizer denúncias, mas muitos indícios de que estão furando essa bolha e coordenadores de alguns cursos aceitando graduandos fazendo pós-graduações. Eu tenho certeza que o Instituto Kikuchi não faz isso, não precisa nem tu falares. Uhum. Mas o que tu achas dessa necessidade de sair uma decisão para isso? Assim, lá o pessoal diz que eu sou bem coronel, até em casa. Na minha opinião, o que é certo. Capitão de Mar e Guerra, né? Ah, mas a Vamos força... botar que ele foi da Marinha e não foi do Não, Exército. ele saiu da Marinha, mas a Marinha não saiu mas- dele. Mas ele foi pra coronelato agora, pô. Lógico, ele Vai pra cresceu. Mirante, pô. Assim, eu entendo que o correto deve ser feito. Por exemplo, você tem um acadêmico, que o cara é teu estagiário desde o começo. E ele tá lá com você, ele tá aí, e ele vai seguir esse caminho. Cara, ele estar com você é uma coisa. Ele ser registrado como aluno é outra completamente diferente. Então, por exemplo, você receber um acadêmico e você fazer educação continuada com ele, pesquisa, ele tá contigo, assiste a tua aula, é uma coisa. Agora, não, vamos inscrever. Eu não sei como é que consegue inscrever, porque precisa do diploma. Então, eu recebo ligações. Eu tô no 7º semestre, eu tô no 9º semestre. Assim, cara, te forma primeiro. Perfeito. Faz direitinho aí a tua parte, depois você vem. Você quer vir estagiar na clínica, vem. Quer vir assistir algumas aulas? Eu te dou até um documento que tu é um aluno especial para tu assistir, mas, cara, tudo é informal. Uhum. Porque o formal Essa é uma informação importantíssima. Esse tipo de atitude é o que todo mundo deve preservar para que a odontologia, para que o nosso paciente, para que a nossa sociedade, a nossa classe, ela seja realmente mais valorizada, mais dignificada dentro de um processo todo. Por favor. E eu digo assim, a gente precisa suportar o processo. Então, o processo da graduação é um processo, Sim. o processo da pós-graduação é outro processo. Quando você começa a misturar muito... O problema é que a mercantilização da odontologia, né, ela adentrou na educação da odontologia, na formação. Na educação como um todo, né? Exatamente, né? Mais especificamente da odontologia. E a gente não pode se render Uhum. a essa pressão mercadológica. Uhum. Porque pelo número de cursos que nós temos hoje em dia, o mercado existe para todo mundo. E cabe ao profissional escolher aquele que seja mais forte, mais interessante, mais ético, né, que vá acrescentar, né, na sua formação profissional. E é isso, né, como o Marcelo falou, que a gente espera, né, dos cursos de pós-graduação servirem como meios de estruturar o profissional, um profissional ético, capacitado, e tem que começar, como o Kikuchi falou, do início, né, de forma correta. Uhum. Processos precisam de etapas, não se deve pular etapas. Sim. Né? Então, Em isso um aí... mundo onde está todo mundo imediatista, né? Uhum. O pessoal quer queimar etapas. Aproveitando essa pergunta também, hoje, falando da educação,
quais seriam as principais dificuldades que tu achas que tu enfrentas dentro desses cursos de especialização que são realizados no Instituto? Eu acho que a maior dificuldade, e é uma grande dificuldade, e isso é uma tônica que a gente conversa com professores, inclusive fora de Belém, a maior dificuldade, que não era para ser dificuldade, é tentar convencer o que não era preciso convencer para aquele profissional que o que está sendo feito aqui é importante para ele. Nós estamos falando que não é o acadêmico que está no curso. Não, é o É o profissional profissional, já. É o entendeu? dentista já É ele formado. cumprir horário, é ele ter disciplina, é ele estudar. Coisas que são básicas para quem quer aumentar a curva de aprendizagem. Ponto. Uhum. Penso que seja isso. É isso mesmo, eu penso assim, você pega aquela continha assim, 2 mais 2 vezes 2, ou 2 vezes 2 mais 2, que dá resultados diferentes, o cara que chega 5 minutos atrasado na aula, ele perde o porquê, que é primeiro uma coisa, depois a outra. Primeiro uma função matemática, depois a outra. Então, 5 minutos, aí, se eu chegasse, Marcelo, se a aula tivesse marcado às 8, a aula, o nosso podcast, qualquer coisa, e eu chegasse aqui às 9, 8h30, você ia me olhar assim, pô, a gente marcou às 8, cara. O avião não espera, eu brinco isso em sala de aula, o avião não espera. Mas é engraçado que vocês não perdem o avião para ir para Miami, para ir para Rio de Janeiro, para ir para onde for. Ai, professor, é porque, sabe, o trânsito não é, tipo assim, o fato de ser em Castanhal. Assim, peraí. Sair nesse horário de Belém é contrafluxo, então isso é um bom sinal. Agora me responde uma coisa, por que o paciente para ser atendido está aqui às 7 e ele não veio de carro? Por que ele está aqui às 7 e você só às 8h30? É simples, se você conseguir me responder isso de uma maneira coerente, eu retiro o que eu digo, mas caso contrário, me perdoe. Então, a dificuldade hoje na docência é você ter profissionais, não são todos, graças a Deus não são todos, mas você ter profissionais que entendam a importância do que você está fazendo. E outra, até porque se ele se bastar no que eu estou dando em sala de aula é muito ruim. O professor ele só orienta, né? Se o cara não for atrás e buscar outras coisas. Então, este relacionamento é que eu acho que mudou por N motivos, tá? A forma de aprendizagem, velocidade de querer aprender as coisas, sim, acessibilidade à informação e à desinformação também. O que chega mais bonitinho na tela é a verdade, não se pesquisa para saber se é aquilo ou não. Então, o objetivo, na minha opinião, ele não está no instrumento, mas ele está na relação pessoal. E assim, isso está mudando cada vez mais. Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas também, né? Na questão a gente conversa muito com vários gestores e todos são unânimes de dizer que antes da pandemia era de uma forma e pós-pandemia mudou muito o meio, o veículo também. Hoje em dia as pessoas elas não querem mais sair de casa, elas querem receber na mão, né, as informações. Mediante todas essas mudanças e até a sua maneira pessoal de pensar, como é que você encara assim o futuro de tudo isso? Eu não vou estar nesse futuro. Eu acho que vai ser por aí, porque assim, a gente precisa se reinventar. Beleza, ótimo. A gente precisa chegar no meio termo em qualquer relação, né? Mas como é que ensina uma dobra num fio? Como é que ensina uma injeção certinho, uma anestesia para anestesiar nervo tal no local tal, sem estar ali, com o paciente ali? Presencialmente. Presencialmente. Né? Isso vai em cima de uma outra pergunta, né? Que é o EAD. Como é que faz? Então, assim, eu acho que há coisas para ser... É possível. Vamos fazer uma parte EAD. Vamos. Eu acho que isso abrange... Por exemplo, quando eu vou viajar aí para fora e dar os cursos aí fora, já fui em João Pessoa, Rio, São Paulo, que mais? Marília, em vários lugares. Piracicaba, na FOP. Assim, cara, que a gente precisa ver isso aí. Não tem um curso online? A minha resposta é não, ainda não tem. É o que a gente tem que ceder. Mas na minha humilde opinião, ainda que tenha, eu posso passar a teoria inteira. Mas se o cara não estiver ali olhando e ver, esse controle disso aqui é feito por causa disso, disso aqui, e tá lá e fazer na boca do paciente, para mim, não é completo. Pelo menos Sim. na nossa área, na odontologia. Eu não sei em outras áreas.
Mas tem muitas... Por exemplo, eu conheço uma faculdade nos Estados Unidos que ela é de odontologia e ela é 80% EAD. Deixa eu entrar só nessa seara aqui rapidinho. Preste atenção. Nos Estados Unidos, o estadunidense, eu não gosto nem de falar americano porque eu sou americano também. Eu falo estadunidense, porque eles são norte-americanos, nós somos sul-americanos. Estou brincando, claro. Mas há uma cultura, há um comportamento, há uma educação diferente. No Japão, que também é tua nacionalidade, se planeja em 5 anos para executar em 5 meses. No Brasil se planeja em 5 meses para executar em 5 anos. Olha o nosso BRT que já vão para 13. Né? Então, o senso crítico pede nessa hora o seguinte: ir de encontro à tecnologia e à informação, ok. O problema é quem vai utilizar. O brasileiro não está preparado para o EAD. O brasileiro tem que evoluir muito para ter dentro dele a ética, a moral de fazer o EAD funcionar a favor e não contra. Por que eu te digo isso? Porque quando o nosso conflito hoje com o MEC, CFO, CRO e MEC, é para não deixar o EAD entrar, e temos ganhado várias batalhas dentro desse propósito. Porque queriam 40 horas, 20 horas. O brasileiro, infelizmente, se tu deres 20, ele vai querer 40. Quando ele tiver 40, ele vai querer 60. Quando ele tiver 60, ele vai querer 80. Daqui a pouco está 100% EAD, mas ele não tem condições de fazer isso. Então, essa é a grande diferença. É o tipo de conduta, de atitude do brasileiro. Sim. E eu não estou falando isso absolutamente pontualmente de ninguém. É de forma geral. Olha agora o 6-1 que virou, né? 5-2, porque tinham tentado 4-3 e tal. Então, assim, dentro dessa perspectiva, daqui a pouco, sábado e domingo serão dias de trabalho e de segunda a sexta vai ser feriado. Pô, gente, a gente tem que pensar nisso. É verdade. Entendeu? Então, assim, o EAD é muito bem-vindo dentro de um processo que ele não extrapole o limite da educação, do atendimento odontológico, mas dessa seara toda. É muito complicado, sabe, Marcelo? Porque eu acho que é um conflito de gerações. Né? A gente vê hoje a geração dos nossos filhos lidando com isso com muito mais facilidade. Às vezes tem que ver se não é uma modulação cerebral aí também. Do nosso lado também, né? Do nosso lado, entendeu? Sim. Porque, olha, ontem a minha filha estava estudando para a prova de história, disse: mamãe, recebi o resumo da IA lá que fizeram, não sei o quê, do capítulo de história. Entendeu? Então... Penélope, eu ia pro livro. Nós não estamos discutindo o que a tecnologia te dá de informação. Nós estamos discutindo como tu vais usar isso. Pô, falaste de história e geografia, tu estudas no Google Earth hoje. A geografia, meu amigo, não tem, o cara só não tira 10 se ele não quiser estudar. Entendeu? Você estudar uma anatomia odontológica com todos os recursos que a tecnologia te dá, beleza, tu vais ter a possibilidade de estudar muito mais, com muito mais facilidade. Então, o problema é como tu queres colocar isso para um público que não quer aceitar isso, como tu disseste. Quanto mais facilidade, menos interesse ele acaba tendo. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho que funcionaria muito bem, assim, em relação a EAD? Eu não vou usar a palavra complemento. Eu acho que não é assim. Mas é assim, por exemplo, o cara assiste uma aula, ele não precisa assistir 8 horas de aula. E eu acho que o futuro vai ser esse. O professor vai lá e vai explicar os tópicos, tirar as maiores dúvidas, e a base vai ser EAD, vai ser online e tudo beleza. Mais. Ou o inverso, né? Eu te digo, Marcelo, não que isso esteja errado. Talvez a nossa geração ainda eu não estou preparada para isso, assim, total, 100%, entendeu? Ainda preciso passar por um processo para aceitar muita coisa nova que está vindo aí. Eu sou de uma geração que a gente ia para o Centur para pegar um livro mofado lá. Biblioteca Central. Biblioteca. Hoje em dia a biblioteca, não sei mais, é virtual. Em que pese o conflito de gerações, a minha característica no que eu estou falando com vocês aqui nós temos que estar com honestidade para poder utilizar a tecnologia. E nós não somos honestos com o povo. Olha, quer ver um exemplo? O brasileiro, com o jeitinho brasileiro, ele vai sempre dar um jeitinho de burlar a regra
para poder fazer a coisa funcionar. Mas o que ser ele acha a favor humano, dele. infelizmente, é assim, é daí que vamos filtrar os profissionais. Porque na minha época, quando eu era, né, aluna, aqueles que não queriam participar, eles gazetavam a aula. Hoje em dia eles fecham A câmera. a câmera. Então estão gazetando a aula. As coisas só mudaram de nome. Mas é isso que eu estou dizendo, só que o controle sobre essa câmera hoje é em cima de 20 faculdades odontológicas paraenses. Aquela época era em cima de uma. Como é que tu vai começar a ter um controle sobre uma superpopulação de dentistas que tu não tens como controlar? E aí, quando tu levas... Vai aumentar o trabalho do CRO. Entendeu? Esse que é o problema. Tu tinhas antes uma população de dentistas, hoje tem uma superpopulação de dentistas. Eu vou citar um exemplo para ele que é educador. Tá bom? Uhum. Nós, gestores. É unânime você dizer que o aluno hoje sai menos preparado da faculdade. Certo. Tá bom? Isso é unânime. Tá. Tá? Pergunta para qualquer professor e ele vai dizer: não, hoje tá pior, o aluno não sabe nem escrever, não tem nem vestibular. Como? Quando tu saíste em 2003, eu saí em 93, era uma faculdade de odonto no Pará. Uhum. Penélope saiu em 2001, tá? 93. A gente saiu fazendo tudo, meu irmão. Fazia extração de siso, fazia abertura de cavidade de câmara pulpar, fazia restauração, fazia prótese, fazia tudo. É verdade. Tudo. O cara hoje sai, ou ele diz que ele faz harmonização, ou ele faz profilaxia. Ah, faz endo? Não faço endo. Ah, faz pério? Não faço pério. Ah, faz orto? Não faço. O que tu faz? Não. Então, como é que em 2024, 31 anos depois que eu me formei, eu saí fazendo muitas coisas e hoje com mais tecnologia e mais informação se sai fazendo menos coisas? E olha, tu tens hoje informação de 24 especialidades. Na época que eu saí, salvo engano, eram 7 ou 8. Entendeu? Então tu tinha que sair muito melhor. Muito melhor. Esse processo, ele é de mão dupla, na minha opinião. Então, por exemplo, se algum dos alunos lá do Instituto escutarem, eles vão ver: professor, vai querer reclamar alguma coisa? Eu falei assim: você está falando sério comigo? Então, assim, eu cobro como se eu cobrasse o meu filho. E quando a gente é cobrado, a gente bom, tem uns que ou tu assumes ou tu não assumes. Mas a grande maioria geralmente sobressai. Eu culpo um pouco também nosso momento, que na hora da gente cobrar, e a gente não pode cobrar. Então, muitos locais, o professor quer fazer às vezes, mas ele não pode. Aí ele, como a Penélope falou, a gente precisa resistir. E às vezes não resiste. Não então, resiste. Eu acho que é um processo de mão dupla. Não resiste. É a fome com a vontade de comer. Mas se esse mesmo processo fosse visto de outra maneira, então, por exemplo, se você cobra muito e tem um aluno que quer aprender muito, aí esse ninguém segura, aí esse... Mas passou a ser minoria. E levava o resto, e na média ficava bem. Tanto é que quando eu me formei no dia 26 de setembro, no dia 1º de outubro, 5 dias depois, eu estava com o meu consultório aberto, com a cara pronta para dar para o mercado, para fazer uma equipe. E é o que você falou, trabalhava eu e a Lorena. Então, fazia siso, fazia carnal. Eu lembro que no primeiro siso, que a gente falou assim, falou pro meu sogro que a gente ia fazer o siso, e ele ficou preocupado porque demorou, foi enrolado. Ele ficou ligando para saber se ia dar tudo certo, mas a gente encarou um siso de supetão ali logo. Entendeu? 4 dias depois. E assim, onde é que eu tô te dizendo isso? Aí é a questão ética de cada um de nós. Penélope sabe disso, os conselheiros sabem. Eu fui convidado para ser coordenador da faculdade de uma faculdade odontológica particular. Eu cheguei com o diretor da faculdade, ele me chamou para um jantar e disse: quero que você coordene a faculdade. Eu ainda era presidente da BO. E eu disse assim: tá legal, eu preciso de 3 coisas. Um contrato assinado, um valor X, porque eu vou ter que fazer isso daqui, e carta branca. Se o professor reprovar o aluno, não adianta vir pai, mãe, avô, periquito, papagaio, vai ficar reprovado, beleza? Aí já esbarra no que tu estás falando. Pô, Marcelo, mas assim tu me quebra. Eu digo: então não sou eu que vou ser o teu coordenador.
Mas tem gente que vai e aceita ser o coordenador se sujeitando a isso. E, na verdade, não é você que reprova, é o aluno que se reprova, né? Então, mas aí não está havendo reprovação. Está passando todo mundo e o filtro não está sendo na faculdade, no MEC. É o mercado. Está sendo no conselho. Mercado. Nós estamos com problemas seríssimos que a gente não pode, logicamente, divulgar isso, mas nós estamos com processos quase de cassação de profissionais de 25 anos de idade. 26 anos de idade, porque já passou pela advertência, pela censura, pela suspensão. A próxima é cassação e já tem denúncia para abertura de processo. Cara, isso é desumano. Olha, graças a Deus, em Tá? 21 anos de formado, nunca o conselho bateu na minha porta, tô te fazendo uma advertência aí por causa disso ou daquilo. Graças Meu amigo, para chegar, assim, num julgamento de um processo, existe um rito que leva 1, 2, até 3 anos para a gente ter um trabalho que é de formiguinha, que ninguém sabe. É investigatório, é fiscalizatório, é de decisões tomadas que são decisões muito difíceis, porque tu estás trabalhando ali com colegas de profissão, mas a culpa não é tua, a culpa não é do conselho, entendeu? Sim. E aí, dentro de todo esse universo, entra uma situação de um EAD proposta lá em cima pela política, né? Sim. Dentro do MEC, que virou político também, muito mais do que técnico, e a gente tem hoje uma dificuldade enorme de controlar isso. Então, o EAD hoje, para mim, ele precisa de uma evolução da sociedade. Exato. Não é o EAD o problema. Não é o EAD o problema, entendeu? Não é o EAD. Não é a ferramenta, né? Um trabalho desse aqui chega em muitas pontas. Hoje a gente chega no Pará inteiro, chega no Brasil, chega na América, chega no mundo inteiro, vai para o Japão. Entendeu? Rapidamente. Não é esse o problema. O problema é como vão falar disso aqui. Exato. Tem erros, tem acertos dentro do programa legal. Tem erros, tem acertos dentro do EAD? Tem. Mas vamos usar direito a tecnologia. Vamos usar corretamente. Ok? Essa questão, Penélope? Com certeza. Ele te respondeu o que tu querias bem explicadinho saber? aí para todos então, nós, pergunta né? próxima agora. Parece-me que é de teleodontologia, IA, alguma coisa nesse sentido. A gente já está meio Seguindo que por esse permeando, caminho. né, Então. toda a nossa fala aqui. Então, a gente quer saber, em meio a toda essa tecnologia, aonde é que você acha que vai ser esse futuro? Aonde nós vamos chegar, Kikuchi? Olha só, falando de inteligência artificial, dizer quem não usa hoje a inteligência artificial como o Marcelo falou, é ir contra o fluxo, né? Então, e aí cai exatamente no que o Marcelo disse, é a gente saber usar. Sim. Por exemplo, eu tinha que gravar um vídeo esses dias para um vídeo aí para poder falar em espanhol. E aí eu falei assim, e aí eu traduzi, mas aquela minha tradução, cara, pedi para IA corrigir a minha tradução. Graças a Deus não foi muitas correções, mas teve alguns pontos de correção. Isso otimiza tempo. Então, a inteligência artificial, ela vai ajudar muito na questão tempo. Mas se a sociedade não está preparada, é assim, eu preciso gravar um vídeo, peraí, você é um dentista renomado, não sei o quê, de 20 anos de profissão, com um instituto, e eu quero que você fale sobre o projeto com uma linguagem persuasiva, você ainda escolhe isso, uma linguagem persuasiva, emocionante, cativante, e para que eu possa fazer um discurso em 1 minuto. Aí ela te dá. É completamente diferente. Então, isso eu comparo à nossa época. O professor que montou a aula para dar aula, e o professor que pegou a aula do amigo para poder dar aula. Ele vai falar, nesse slide, não vai sair direito. Então, a IA é só mais uma forma de acelerar as coisas, assim como o EAD, mas da forma correta. Assim, não tem como e fugir. voltando assim, conectando à ortodontia, né? O Instituto Kikuchi sempre foi muito reconhecido pela ortodontia racional, numérica, né? E com a IA, como é que o Instituto vai se transformar? Vai ceder à inteligência artificial? Ele vai ter que fazer, ou vai os ter que usar alunos bem. vão continuar medindo, somando, Então, né? Vamos lá. já tem muita coisa. Muita pressão? Mas demais, demais. Eu tenho um aluno agora, ele tem formação de computação. E aí ele chegou, olhou aquilo ali, cruzou o braço assim, falou assim, isso tem mais fácil de fazer. Assim, tem,
Aí ele falou assim, eu vou te dizer como. No dia seguinte, ele foi na internet, achou um software free, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha aqui que coxa. Eu falei assim, Aí bonito. tem que engolir seco, Não, né? não, não. Eu falei assim, bonito aí. Mas me dá tal informação. Eu não consigo nisso aqui. Me dá a segunda informação. Não consigo. Então, hoje, se a gente pegar os softwares 3D, resolve tudo. Tanto é que a minha migração no Instituto não foi para isso, porque não tem acessibilidade para todos. Sim. Se todo mundo pudesse ter a acessibilidade de ter um software desse, já tinha mudado muito. Vamos fazer uma analogia. Ótimo. A cirurgia bucomaxilo, ela se reinventou muito e a curto espaço outra de coisa. tempo. E Entendeu? foi positivo, né? Muito. E mudou, né? Foi Eu Dentro acho dessa- até para os planejamentos cirúrgicos, viabilização de cirurgias, isso diminuiu o espaço de tempo, né? Diminuiu a margem de erro, melhorou o prognóstico, o resultado, o tempo de cirurgia, previsibilidade de Isso. fixação E você vislumbra isso esquelética. para o planejamento Então, ortodôntico? sim, esse é um plano que a gente Sim, tem. é um processo, né? Olha só, 2025 tá vindo aí. Dentro disso que está sendo falado, me chamou a atenção que eu me lembrei agora. Eu estava ouvindo semana passada adequação à tecnologia, né? Como a gente vai se comportar para a tecnologia. O SUS, tá? Creio que tu atendas muito paciente de SUS também. Né? Não diretamente, mas indiretamente. Não, na verdade, quando eu atendo o paciente completamente gratuito no Instituto e eu não tenho nenhum vínculo com o governo, porque se o governo repassasse alguma verba, seria SUS. Sim. Eu não tenho nada disso. Então não é SUS, é um programa que eu tenho. Mas do seu programa, mas tu atende paciente do Barros também vindo do SUS. Vai lá no Barros, aí faz as coisas que tem que fazer no Barros lá, e Isso. aí quando ele entra pro Instituto pra Já fazer não a é mais ortognática, SUS. não é Tá. SUS. Aí olha só, isso tu estás fazendo no Instituto de uma forma voluntária, numa região de Castanhal. Quantos mil habitantes? Deve ter o quê? 200 mil. 200 mil habitantes. E eu ouvi que o governo federal e o governo, de forma geral, quer instalar o fluxo digital no SUS. Não tem condições. Não tem. Vamos ser honestos. Sabe por quê? O serviço básico tá falho, cara. Vamos preparar o primeiro básico para depois ir para o especializado. Então, mas vamos dar uma cutucada aí? Talvez funcione. E vou dizer por quê. Porque no básico, como não está funcionando, como ele chega lá não tem a restauração para fazer, quando ele chega lá não tem o material para fazer extração, o que o dentista faz lá? Geralmente, prescreve antibiótico anti-inflamatório e manda para casa. Eu não estou falando que isso é o melhor. Não, tudo bem. Mas o profissional faz isso lá e, teoricamente, ele pode fazer isso O online. problema- Infelizmente, por conta de uma falha básica, aí isso possa funcionar. O que está completamente errado. Tá Completamente errado. totalmente desconectado. Desconectado. Por quê? Porque a desconexão ela entra no seguinte: o SUS ele precisa do quantitativo muito mais do que qualitativo. Sim. Muito mais. Números. E quando ele entra com o fluxo digital de uma situação, sinceramente, é a questão do preparo da classe. Não vai rolar dessa forma. Tu tem que preparar o básico para poder chegar lá na frente e ter o digital. Nós não temos hoje floretação das águas em nenhum município de Belém que custe. É isso que me assusta. É isso que me assusta, porque é o seguinte... São 144 municípios, cara. Números, computadores, né? Quando você deixa de ter que ter uma assinatura de um paciente, uma digital do paciente, uma visita domiciliar, né? Porque eu trabalhei no PSF também. Sim. Quando você deixa de ter que ter essas coisas humanas, ai, cara, aí vai por um lado aqui. A gente não pode querer chegar ao topo sem cuidar da base. É né? lógico. Exatamente. Mas olha, Então- a direção aqui, o ponto eletrônico, ele tá dizendo que a gente está extrapolando já o nosso horário. Nós precisamos caminhar para o final, tá, Penélope? Então, Eu iniciando queria o só final... fazer uma perguntinha, Vai. só para a gente poder fechar esse raciocínio do Instituto Kikuchi sobre o atendimento dos pacientes. Como é essa entrada do paciente, aquele paciente que está nos assistindo, aquele profissional, né, que tem aquele paciente que não tem condições de pagar uma cirurgia hoje, o custo dela que custa em torno de quanto, É mais muito ou menos? alto. Eu vou tentar contar o processo todo, para Isso. terminar, tentar ser mais sucinto. Isso, para a gente poder orientar. O Instituto ele não faz seleção de nenhum paciente. Existe uma semana de projeto e geralmente o pessoal entra em contato pelo Instagram do Instituto, telefone, eu posso deixar falar depois. Uhum. E aí é marcado o dia das avaliações. Geralmente nessa semana a gente avalia em média 100 a 120 pessoas.
Mas isso é Avaliação mensal? Mensal. Tem um dia, né? Tem uma semana, na verdade. Sim, sim. A avaliação inicial, ela é feita para todo mundo. E a gente tem lá, pede a documentação, todo mundo que esse paciente ele entra numa fila. Hoje, infelizmente, eu não queria ter fila. Mas eu só tenho 35 auxiliares, colaboradores da Otto. Tem outras profissões, tá? Tem físio, cirurgia, psicólogo, tem um monte de área que também não pode deixar de falar isso. Mas que vai atuar lá na Otto, são 35. Mas hoje eu tenho uma fila de espera de 500 pessoas. Nossa. Então, assim, esse paciente ele vai e eu dou a ele 2 a 3 anos para chamá-lo. Se você perguntar agora, meu sonho era não ter fila. E olha que a gente já tem parcerias com a Orthometric, que é uma empresa que doa todos os materiais ortodônticos. A Materialize, que é uma empresa belga que conheceu o projeto e dá todas as placas. O Hospital Magalhães, que eu não pago uma agulha no hospital particular da minha cidade. Que a gente opera tudo lá. A abrangência do programa, ela foi bem intensa, então, né? eu tenho vários parceiros, né? Vários parceiros na odontologia, centros de radiologia, enfim. Eu deveria falar vários, mas são muitos. Mas em relação à cirurgia, Materialize, Orthometric e o Hospital Magalhães, eu não tenho freio em relação a material hoje, mas eu tenho freio em relação a quantitativo de profissionais que possam atender as pessoas. Então, o paciente, qualquer um pode ir lá. E assim, eu não pergunto, por exemplo, se ganha, se não ganha, quanto faz, se não faz, onde mora, onde não mora. As minhas regras são poder vir uma vez ao mês ao projeto, ao programa, não desacatar nenhum funcionário meu por causa de horário. Porque é muita gente. Porque nem funcionário e nem voluntário. E entender a filosofia do programa. Se entender isso, tá tudo certo. Uma hora você vai ser chamado, não mude o telefone, se mudar, ligue para cá para poder atualizar. Eu sei que nesse mundo todo a gente não agrada a todo mundo, mas eu tenho mais frutos positivos que negativos. Eu tenho tanta coisa aqui no Instagram, o pessoal ligando para saber como é que é e fala de sonhos, de mudança de vida. Então, o critério hoje é ele precisar. E ele vai lá. Agora, quando ele vai ser atendido, eu não posso afirmar. É imprevisível. Mas que ele vai. É imprevisível. Então é só procurar o instituto. Procurar o instituto. Mas olha, eu vou realmente precisar pedir para vocês iniciarem os comentários finais rapidinho, tá? Por favor. E quando tu fores falar os teus comentários finais, eu gostaria que tu falasses sobre o momento que tu enxergas, como tu fazes a leitura do CRO Pará, vindo de um processo de intervenção pós-pandemia e tudo, e também convidasse para essa câmera os teus alunos, os teus ex-alunos, os teus parceiros, colaboradores, para assistir o Odontocast. Tá bom. Tá bom? Tá Penélope, suas considerações finais. Então, Kikuchi, hoje para mim é um dia muito, muito feliz de ter você aqui, né? Nós conversamos aí durante quase 1 hora, ou mais de 1 hora, enfim. E assim, eu sinto muito orgulho de ter visto o seu crescimento, né? Como eu falei, você começou ali um sonhador, né? Um profissional recém-formado com um sonho. E desse sonho, você conseguiu edificar, materializar muita coisa. E eu torço muito para que você se cerque de pessoas que te ajudem, parceiros, como você falou, mas que você nunca perca essa filosofia, essa essência, né, desse sonho que uma hora era projeto e hoje, como o Marcelo falou, se tornou um programa. Ou seja, tomou corpo. Então, eu te desejo muito sucesso, que você consiga seguir nessa linha ética, profissional, competente, que seus sonhos continuem e conte com o Conselho Regional de Odontologia do Pará. Estaremos sempre de portas abertas e muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Penélope. Kikuchi, suas considerações finais, por favor. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de vocês. A gente sabe que é a dedo essas escolhas. É muito bom falar do projeto, na minha classe, na minha cidade, no meu conselho. Dar a mão com o correto, com o que deve ser feito, com o ético, na minha opinião, é muito mais simples. Então, estar ao lado do conselho, o que o conselho precisar em relação ao instituto também está de portas abertas e tenha certeza, Penélope, que
que o meu sonho tornou o sonho de muitas pessoas. Elas acham que elas ganham, mas quem mais ganha sou eu. Eu e o corpo clínico docente do Instituto, funcionários e tal. Então, a essência não vai mudar. Isso não é uma questão de palavra, é uma questão de hábito. Porque você tem já 17 anos o projeto, várias vezes já fui, de alguma forma, né? Vamos mandar uma verba assim? Não é assim que isso funciona. E é por conta disso, por exemplo, que a Materialize lá e a Autométrica apoiam o projeto, porque tu não tem vínculo com ninguém, não tem rabo preso com ninguém. E a entrega dos resultados sociais, a entrega vira social quando você realmente envolve vários setores da sociedade e entrega esse resultado para o público. Eu acho que essa é a ideia, essa é a filosofia e enquanto eu estiver vivo deve continuar na mesma toada. Obrigado pelo convite e foi uma honra estar aqui com vocês e amigos, profissionais, seguidores do Instituto que possam assistir um pouco esse podcast do Conselho, que a gente falou de muita coisa, não só do projeto, mas também falou de educação, do futuro da educação, enfim, que fique uma sementinha aí para que a gente possa pensar sobre o assunto e poder evoluir, discutir e crescer cada vez mais. Nós esperamos que o Conselho esteja atuando dentro das expectativas que tu esperas. Nós tivemos dentro do Instituto Kikuchi, tive o privilégio de conhecer em 2021, fui até lá, realmente identifiquei todas essas nuances positivas dentro do programa que se estabeleceu lá, onde é beneficiada toda uma sociedade de pessoas que já não têm mais sonhos, elas já têm a objeção de tornar real as possibilidades de ter uma qualidade de vida, um bem-estar bem melhor. Te agradecer entregando um exemplar do nosso Código de Ética Odontológica, o Manual de Práticas Éticas Odontológicas que nós fizemos junto com a OAB, a revista Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO, a canequinha do Odontocast, patrocinada pela Labo Dental do nosso amigo Pedro Pessoa, essa é minha. É tua, é o teu brinde, tá? E dizer para todos vocês que esse episódio, ele valoriza muito um profissional que atua no interior do nosso estado de uma forma correta, de uma forma ética, beneficiando toda a sociedade e engrandecendo cada vez mais o nome da nossa profissão da odontologia. Kikuchi, muito obrigado. Penélope, muito obrigado pela sua participação também. Obrigado, saúde gente. a todos. A todos nós. Gabriel e Elissa também da nossa técnica do Estúdio Santos de Casa, muito obrigado também pela parceria aí. Valeu. Valeu.